Quem é Prometeu? A mitologia grega fala de duas raças de seres que vieram antes dos humanos, os deuses e os titãs. Prometeu era descendente do titã Japeto e da ninfa Ásia e irmão de Atlas. O nome Prometeu significa premeditação. Além disso, Prometeu é uma figura muito famosa na mitologia grega por ter realizado uma grande proeza, roubar o fogo dos deuses para dar à humanidade. Ele é retratado como um indivíduo esperto e benevolente, e até mesmo mais sábio que os deuses e os titãs. O que diz o mito de Prometeu sobre a criação da humanidade? Na mitologia grega, os humanos foram criados em 5 etapas diferentes. Os titãs criaram a primeira raça de humanos e Zeus e os outros deuses criaram as 4 gerações seguintes. Esta é a versão mais comum da mitologia grega, sobre a criação da humanidade. Entretanto, há outro relato que inclui Prometeu como uma figura central. Ou seja, na história, Prometeu e seu irmão Epimetel, cujo nome significa pós-pensador, foram incumbidos pelos deuses a criar a humanidade. Notícia de última hora: se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, vai me ajudar bastante, obrigado. Como Epimetel era muito impulsivo, ele criou os animais primeiro, dando-lhes danos como força e astúcia. Porém, foi Prometeu quem ficou responsável por criar os humanos, utilizando os mesmos danos usados por seu irmão, na criação dos animais. Dessa forma, Prometeu criou o primeiro homem, chamado Fainon, de argila e água. Ele teria criado Fainon à imagem e semelhança dos deuses. Porque Zeus e Prometeu brigaram. O mito de Prometeu diz que Zeus e o herói tinham opiniões diferentes quando se tratava da raça humana. Para esclarecer, o pai de Zeus, o titã Cronos, tratava a raça humana como igual, atitude que seu filho não concordava. Após a derrota dos titãs, Prometeu seguiu o exemplo de Cronos, sempre apoiando os humanos. Inclusive, em uma ocasião, Prometeu foi convidado a participar de um ritual que os humanos realizavam em adoração aos deuses, isto é, um ritual onde sacrificavam um animal. Ele escolheu um boi para o sacrifício e o dividiu em 2 partes. Assim, Zeus escolheria qual seria a parte dos deuses e qual seria a parte da humanidade. Prometeu disfarçou as oferendas, ocultando as melhores partes da carne sob os órgãos do animal. Zeus escolheu o sacrifício que incluía apenas ossos e gordura. O engano foi obra de Prometeu para beneficiar os humanos com as melhores partes do boi. Então, Zeus ficou bastante zangado com o engano, mas teve que aceitar a sua má escolha. Como aconteceu o roubo do fogo no mito de Prometeu? Não foi só a brincadeira com o sacrifício do boi que irritou Zeus. Na mesma linha, o conflito entre Zeus e Prometeu começou quando o filho de Japeto ficou ao lado dos humanos, indo contra o pensamento de Zeus. Em retaliação ao tratamento dado à raça humana por Prometeu, Zeus negou à humanidade o conhecimento sobre a existência do fogo. Então, Prometeu, num ato heroico, roubou o fogo dos deuses para dar à humanidade. Prometeu entrou no território de Hefesto, o deus do fogo, e roubou o fogo de sua forja, escondendo a chama em um caule de erva doce. Em seguida, Prometeu desceu do reino dos deuses e entregou o presente do fogo à humanidade. Zeus ficou furioso, não apenas por Prometeu ter roubado o fogo dos deuses, mas por ter destruído, para sempre, a subserviência dos humanos. Por fim, a vingança de Zeus foi cruel. Ele capturou Prometeu e fez com que Hefesto o acorrentasse a um penhasco com correntes de ferro inquebráveis. Zeus então chamou um abutre para bicar, arranhar e comer o fígado de Prometeu, diariamente, por toda a eternidade. Todas as noites, o corpo imortal de Prometeu se curava e ficava pronto para receber novamente os ataques do abutre, na manhã seguinte. Durante toda a sua tortura, o herói nunca se arrependeu de se rebelar contra Zeus.